Carlos Bolsonaro, ele estaria vivendo momentos de profunda instabilidade emocional. Pô, me reconheci nisso aí. Eu sei o que é isso. Quem percebe que o Carluxo está assim instável, tem medo que ele coloque tudo a perder para a família e para o grupo político, né, do qual ele ainda faz parte. Ainda. Tem briga aí na família Bolsonaro, parece que essas brigas estão ficando mais intensas. De acordo com algumas fofocas, essas brigas podem ficar, às vezes, muito físicas. Tenho certeza que você já ouviu alguma coisa nesse sentido, né? E a relação do Carlos Bolsonaro com o pai tem altos e baixos. Tempo atrás era isso aqui, ó. Ele, pra galera dele no Telegram, dizendo que estava dormindo no mesmo quarto do pai. Isso num período em que um deputado lá chamado Julian Lemos denunciou o fato, ou suposto, né, fato do Bolsonaro bater na Michelle, teria afastado a Michelle. E o Carluxo estaria dormindo com o pai no quarto. Essa era a história contada naquela época e o Carluxo confirmou, não, eu tô dormindo no quarto do meu pai e tal. Aí passam-se os meses, rapaz, e essa relação tão próxima entre pai e filho, essa coisa tão calorosa, dividir o quarto e tal, degringola nisso aqui, ó. Você sabe que o Carlos sempre cuidou das redes sociais do Jair, às vezes dava problema, às vezes dava boa para eles, né? Mas assim, com altos e baixos ele fez isso. Até agora. O que acontece agora? Vamos ler. Após mais de uma década à frente de ter criado, as redes sociais de Jair Bolsonaro informam que muito em breve chegará ao fim desse ciclo de vida voluntariado. Quer que você saiba aí que ele não cobrou. Pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros que trabalham de verdade. E isso não é exceção aqui. Tá. Então esse trabalhador voluntário foi ferrado por quem finge que trabalha. Continuamos. Pretendo entrar num novo ciclo de vida com foco pessoal. Difícil ficar sozinho anos e ser tratado de modo que nem um rato mereceria. Após muita satisfação pessoal, tenho certeza que dê muita valia para pessoas boas e também as mais ingratas e sonsas. Não vou fingir que entendi, não entendi porra nenhuma. Esse texto não tá legal. Não sairei sem avisar. Até lá tentarei me manter como sempre, sozinho, mas com muita energia. Essa coisa do sozinho aparece muitas vezes, né? Ele tá se sentindo solitário mesmo, rapaz. Não acredito mais no que me trouxe até aqui, mas torço para que tudo dê certo para todos. Nada impulsivo, apenas justo e olhando para frente como é que é? Numa nova fase de vida. Nada impulsivo, apenas justo e olhando para frente numa nova fase de vida. Seguem os dias. Assinado Carluxo. Tá bom. Beleza. Parece mesmo o texto de uma pessoa que está emocionalmente instável? Sim ou não? Vamos para o UOL com a Thaís Oyama para entender as consequências dessa partida, se é que vai se confirmar, abrupta do Carluxo, porque às vezes ele anuncia as coisas de volta atrás. Cadê a Oyama? Então, para a gente sobre o que está acontecendo com ele, né? O que está acontecendo com o Carlos Bolsonaro, Thaís? Fabíola, o que está acontecendo é que Carlos Bolsonaro está com bastante medo do que pode vir a acontecer com ele, né, nesse inquérito a que ele responde. Ele está com medo, basicamente, de ser denunciado e depois condenado e depois preso. Vamos voltar, então, ao começo, porque esse Twitter sugeriu que fosse uma questão relativa à comunicação social, né, a novos problemas na comunicação social, que eram frequentes, para não dizer perenes, no governo do pai dele. Pois é, toda vez que um jornalista menciona isso, ele está pensando no escândalo do Golden Shower. Primeiro carnaval de Bolsonaro à frente do governo brasileiro, o filho dele vai lá, posta na conta dele uma pessoa mijando na cara da outra e fala, olha lá, como o carnaval tem putaria, tá vendo? Olha lá, é por isso que a esquerda gosta de carnaval, rapaz, só putaria. Aí todo mundo fala, porra, Golden Shower na conta do presidente, ao que o Bolsonaro escreve. Textualmente é isso, hein? O que é Golden Shower? Hein? É nisso que todo mundo pensa. Mas ninguém tem moral de falar Golden Shower, porque as pessoas se sentem humilhadas, né? A Thaís Oyama deve falar, porra, eu não estudei para ter que falar Golden Shower no UOL. Deixa esse trabalho pro doidão do Meteoro que ele fala. Eu falo. Esses desentendimentos na área da comunicação sempre existiram e sempre envolveram o Carlos Bolsonaro. Mas dessa vez,
me disse um político que tem acesso à família Bolsonaro, que a situação do Carlos Bolsonaro está deixando o filho do presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, numa situação de grande instabilidade emocional. E é isso que teria movido o Twitter que ele postou. Por que, Fabiola, grande instabilidade emocional? Porque a situação, de fato, está ficando complicada para o Carlos Bolsonaro. Vamos lembrar que foi em 2019 que a revista Época publicou a história da rachadinha do Carlos Bolsonaro. A madrasta do Carlos Bolsonaro, a Ana Cristina Vale, ela teria 7 parentes trabalhando não, né? Contratados no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, sem aparecer no trabalho. Então, pô, essa história aí eu recomendo você ler a obra da Juliana Dalpiva, que é jornalista do UOL, e ela descreve no livro dela O Negócio do Jair, como funcionava essa central assim de rachadinhas. Essa ex do Bolsonaro, a Ana Cristina Vale, ela era meio que uma gerentona de um esquema que envolvia vários gabinetes, né? E o Carlos foi o gabinete mais novo assim que entrou na rodada. Então ela que gerenciava, ela colocava os parentes lá, pegava o dinheiro, distribuía e tal. É isso que a Juliana conta no livro dela, né? E aí vem o pior, cara. Veja se não é de fuder a cabeça de um filho. Desculpa, enfim. O Bolsonaro fez o Carlos concorrer contra a mãe. Entendeu? Pela vaga de vereador no Rio. A ex do Bolsonaro concorreu com o filho do Bolsonaro. E o Bolsonaro falou, não, moleque, tua responsabilidade é ir lá e manter essa vaga para o nosso grupo político, porque essa mulher aí foi embora. Então o Carluxo concorreu com a mãe. Essa madrasta é quem organizava o gabinete dele. Você vai ler que o Carluxo ficava jogando videogame o dia inteiro no gabinete. E eu preferia que ele fosse pro player de LoL do que comunicador do governo, né? Enfim. E aí, cara, fica tudo... Na família Bolsonaro é tudo muito estranho, né? No livro, você vai ler uma carta dessa Ana Cristina Vale, da madrasta do Carluxo, explicando para o Jair que ela não queria ficar com o Carlos, que era calúnia, que era mentira, que era fofoca, que ela sentia alguma coisa pelo Carlos. Ó, então, é a tradicional família disfuncional brasileira. Então, essa foi a reportagem da revista Época, que denunciou 7 parentes da madrasta do Carlos Bolsonaro contratados com dinheiro do contribuinte, mas sem trabalhar de fato. Isso foi investigado, começou a ser investigado, e há 7 dias, Fabiola, na semana passada, os peritos do Ministério Público do Rio de Janeiro, eles entregaram a última peça, o último laudo pericial que faltava para o Ministério Público. Essa pesquisa, que foi feita pelo Laboratório Anticorrupção do Ministério Público do Rio de Janeiro, fez o quê? A pesquisa rastreou todo o dinheiro que deveria ter sido usado para pagar esses funcionários, ou que supostamente foi usado para pagar esses funcionários fantasmas, supostamente fantasmas, e foi vendo, rastreando até ver onde foi, ou no bolso de quem esse dinheiro foi parar. O resultado dessa pesquisa ainda é sigiloso, mas esse laudo já foi entregue agora, na última semana, para o Ministério Público. E com base nesse laudo, ou pelo menos com esse laudo é um dado crucial para que o Ministério Público decida oferecer ou não oferecer denúncia contra o Carlos Bolsonaro, que pode transformar o filho do ex-presidente em réu da justiça. E é isso que está deixando o Carlos Bolsonaro muito abalado. Vamos lembrar ainda, Fabíola, que dos filhos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro é o único que não tem foro privilegiado. Ele não tem foro privilegiado porque ele é vereador. Os outros são deputado e senador. Para deputado e senador existe o foro. Para vereador não existe o foro, embora isso tenha existido há algum tempo e depois caiu, principalmente no Rio de Janeiro. Muito bem, então as informações da Oyama que nos fazem pensar, por óbvio, né? Se Carlos Bolsonaro, está chateado com o pai ou com pessoas próximas ao pai, como nos conta o próprio Carlos Bolsonaro. Se o Carlos Bolsonaro, 2, não tem foro privilegiado, e se o Carlos Bolsonaro, 3, está com medo de ser preso, o que o Carlos Bolsonaro pode fazer num momento da famosa aí, instabilidade emocional? Talvez fique interessante, hein?